Melhor pós-temporada da história da NBA? Não sei, mas minha expectativa é grande. Queridíssimos amigos do canal, um grande abraço a todos vocês. Cara, cada dia que passa nessa conferência oeste aí da NBA, eu fico cada vez mais empolgado. É uma coisa realmente impressionante. Assim, de 3-8, a gente não tem qualquer definição nesse momento. Os Lakers estão bem próximos aí da terceira posição, né? Mas de 4-8, que a gente tem Denver, Clippers, Golden State, Minnesota e o Memphis Grizzlies, né? Tá realmente muito acirrada aí essa batalha. E tem algumas coisas aqui que eu quero muito ficar de olho nessa pós-temporada. E tem algumas narrativas que eu acho que podem trazer realmente um charme a mais pra batalha na conferência oeste da NBA nessa temporada, né? Então a gente vê, é engraçado que a gente vê OKC, número 1, é o time que é favorito ao título, muita gente colocando o Boston Celtics na frente. Eu ainda gosto do Oklahoma City Thunder, eu sei que eles levaram uma surra aqui dos Lakers recentemente, perderam também pra Houston, acho que foram duas derrotas boas aí pra OKC, pro time realmente ficar esperto indo aqui pra pós-temporada e não chegar lá. Estamos atrás de 70 vitórias e uma das melhores temporadas da história da NBA. Calma que o time ainda é jovem, mas nesse momento ainda é o favorito ao título. Mas é muito interessante porque a gente vê a equipe de Houston que tá jogando o seu melhor basquete, né? São 14 vitórias nos últimos 17 jogos, 8 vitórias nos últimos 10 jogos. E o Houston Rockets não tem o respeito nesse momento, né? Até eu, quando eu fiz o meu Power Ranking, eu coloquei Houston, acho que na posição número 7, né? Por quê? Porque Houston ainda falta aquele jogador top, na minha opinião. Aquele cara de experiência, de super estrela, que vai colocar a bola embaixo do braço e vai levar o time ao título, né? Eu acho que Houston pode vencer uma série ou até duas nessa pós-temporada e vamos ver o que acontece, mas é um time que, de um modo geral, tá sendo desrespeitado. Tem vários times atrás de Houston que tem chances melhores, por exemplo, de vencer o título. Mas eu tô olhando aqui nas possibilidades de confrontos aí na primeira rodada, e será que tem alguma série que seria ruim? Eu vou tirar só Oklahoma e Houston aqui da equação por um segundinho. Mas os Lakers, LeBron pode enfrentar os Clippers, o Kawhi, né? Los Angeles contra Los Angeles. Quão especial isso seria? Os Lakers podem enfrentar o Golden State Warriors, né? Mais um capítulo na rivalidade Steph Curry contra o LeBron James, o quão especial isso seria. Que tal o Denver Nuggets ainda com a possibilidade de enfrentar o Minnesota Timberwolves, oponente que os Nuggets encararam nas últimas duas pós-temporadas. Tivemos uma das melhores séries dos últimos tempos no ano passado, com o Minnesota vencendo em 7 jogos, com a partida número 7 acontecendo lá em Denver. Recentemente, o Jokic teve um jogo de 61 pontos contra os Timberwolves, que foi uma derrota, até porque o Anthony Edwards, a gente já falou isso em outro vídeo, teve 34 pontos naquela partida, 24 pontos nos últimos 18 minutos da partida. Tem tantos confrontos aqui legais. Eu sei que Memphis não vai bem nesse momento, mas se Memphis conseguir se classificar para a pós-temporada, tem o Ja Morant, né? Ja Morant contra qualquer estrela aqui seria também muito, muito interessante. Uma narrativa que eu acho que eu tô muito de olho, que eu acho que pode ser muito, muito legal aqui nessa pós-temporada, é a dos Clippers, porque ninguém tá dando chances pros Clippers, que podem ainda terminar com o mando de quadra aí na primeira rodada. Os Clippers têm o senhor Kawhi Leonard e tem também o James Harden, dois jogadores que já estão bem no outro lado dos 30. O Kawhi venceu o título quando ele estava lá em San Antonio, foi eleito o MVP das finais, jogou como um verdadeiro Michael Jordan em 2019, levando o Toronto Raptors ao título contra o Golden State Warriors. O Golden State sofreu com várias lesões, e isso totalmente prejudicou o time, porque eu acho que um Golden State saudável não teria pedido pra ninguém, tá? Naquela temporada. Mas, enfim, né? O Toronto Raptors ganhou e o Kawhi Leonard foi simplesmente excepcional. Só que tem o James Harden, que nunca
nunca teve aquela pós-temporada. Ele já teve alguns jogos bons na pós-temporada, mas ele nunca foi aquele cara de realmente crescer nos playoffs, elevando o seu nível de jogo para outro patamar. A gente sabe, quando ele estava em Houston, até quando ele estava em Brooklyn, ele teve Brooklyn ele sofreu com lesão, né? Mas especialmente em Houston, ele teve temporadas fantásticas liderando a NBA em pontos, mas o Houston nunca conseguia superar o Golden State Warriors, né? E ele parece que ele não brilhava de um modo consistente nos playoffs naquela época que ele realmente estava no auge. Então agora a gente vê um James Harden, e também James Harden, né, ia de time a time, foi pra Filadélfia, também perdeu aquela série contra o Boston Celtics, uma série que ele teve também seus altos e baixos, controvérsias lá com o general manager do time, teve o Morey, né, que também foi general manager lá em Houston, então muitas coisas extra-quadra pro Harden, que eu acho que tingiu um pouquinho a reputação dele. Agora ele tá num momento que a gente não fala tanto do Harden, a gente sabe que ele é um bom jogador, mas ele não tá mais nos holofotes. E o que resta pra ele, pra carreira dele aí aos 35 anos? Vencer um título. Ele precisa vencer um título. E aí eu vejo o Kawhi Leonard. O Kawhi, em sua passagem pelos Clippers, que balde de água fria. Porque quando eles pegaram o Kawhi Leonard e o Paul George, era pra ser uma dupla pra talvez mudar totalmente a cultura de uma franquia muito perdedora. Sim, teve Lob City lá com o Chris Paul e companhia, e o Jordan, e também o Blake Griffin. Eram times bons, mas não bons o suficiente para vencer um título. Se você olha na história dos Clippers, eles nunca foram realmente uma ameaça. E dava a impressão que o negócio ia mudar com o Kawhi Leonard e com o Paul George, e eles sempre se machucavam, né? Uma coisa absolutamente bizarra. Então agora a gente vê os Clippers com 4 vitórias seguidas, um time que a gente não esperava muito nessa temporada. Você tem o Norman Powell e o Ivica Zubac elevando o seu nível de jogo para outro patamar. É a melhor temporada da carreira desses dois. E aí a gente tem o Kawhi Leonard, que a gente também não tá falando muito mais do Kawhi, né? Tem 2 estrelas lá meio que escondidas, um time que tá meio escondido, né? Então Kawhi, James Harden e companhia saudáveis, 8 vitórias nos últimos 10 jogos, o time está mostrando seu melhor basquete aqui nessa reta final de temporada. Os Clippers podem dar uma decolada aqui, e seria realmente espetacular ver Harden e Kawhi vencendo aqui nos playoffs. Tem chance de vencer o título? Cara, eu acho que não tem uma grande chance de vencer o título, pra ser bem honesto, tá? Mas não seria tão especial ver os Clippers, por exemplo, vencendo os Lakers aí na primeira fase, ou vencendo aí o Steph Curry, ou chegando até uma final de conferência? Eu acho que é muito, muito possível. E aí o Minnesota Timberwolves também, com o Anthony Edwards. E os Timberwolves também estão mostrando o seu melhor basquete aqui nessa reta final de temporada. O Edwards, nas últimas 2 pós-temporadas, se estabeleceu como aquele cara de playoffs, aquele jogador de pós-temporada. A gente viu 2 anos atrás, eu sei que o time dele perdeu para Denver por 4-1, mas ele jogou muito bem naquela série. E aí, no ano passado, ele foi espetacular contra Denver, não foi bem contra Dallas, né? Eu acho que acabou a gasolina, isso é algo pra gente ficar de olho aí na pós-temporada. Ficou aquele gostinho de quero mais, mas por certo momento a gente colocava o Timberwolves como um time com uma legítima chance de vencer o título. Então, se a gente colocava os Timberwolves nesse patamar no ano passado, por que não os Timberwolves chegando lá para realmente fazer um pouquinho de barulho aí nos playoffs? Algo também pra gente ficar de olho. O Nikola Jokic está em sua melhor temporada na NBA. A gente já falou sobre isso, né, quando a gente fez aquele vídeo. SGA ou Nikola Jokic? Quem é o MVP da liga? O meu MVP é o Nikola Jokic, ok? Ele não vai vencer, vai ser o Shea, mas o meu MVP é o Jokic. Teve aquele jogo, como eu disse recentemente, triplo-duplo de 61 pontos. Terceiro jogador da história da NBA a ter um triplo-duplo com pelo menos 60 pontos, ok? Então a gente tem o Jokic brilhando nesse momento, mas o time tem 4 derrotas consecutivas porque o Jamal Murray perdeu os últimos 4, 5 jogos, né? Jamal Murray obviamente precisa voltar para Denver, mas também
E Denver também não tem a profundidade que eu gostaria de ver numa pós-temporada. Então, a verdade é que eu tô um pouquinho mais cético em relação ao Denver Nuggets. O Denver, no início da temporada, na pré-temporada, foi a minha escolha para vencer o título da NBA, tá? E nesse momento é o quinto favorito, né? E o terceiro fica atrás de OKC, Lakers, Golden State, e só isso, na Conferência Oeste, né? E aí, juntando a leste, fica também atrás de Boston e Cleveland. Então, nesse momento, é o número 6 aí nos odds pra vencer o título da NBA. Mas tudo pode acontecer também com o Nikola Jokic, cara. E se o Jamal Murray voltar, Michael Porter inventar de meter umas bolas, Aaron Gordon, a gente tá falando de um quarteto que 2 anos atrás levou o Denver Nuggets ao título. E a mesma coisa pode acontecer, pelo menos, com uma grande ameaça aí nas primeiras fases. Obviamente você tem os Lakers. Os Lakers bateram aí o OKC esses dias, né? Por mais de 20 pontos, espancaram o OKC, que tem uma belíssima defesa. Os Lakers anotaram que 78 pontos no primeiro tempo, com Doncic e o LeBron James brilhando. Austin Reeves está mostrando o seu melhor. Como que você vai descartar também o Doncic e o LeBron James, que também tá numa fase muito interessante de sua carreira? Ele e o Steph Curry. Que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Mas um tem 40, o outro tem 37 anos. Se esses dois se enfrentarem aí na pós-temporada, também seria algo realmente espetacular. Mas são duas super estrelas que já conseguem enxergar o fim da carreira. Então pode ter certeza que eles vêm com tudo para essa pós-temporada. Mas os Lakers... A defesa dos Lakers me preocupa um pouquinho, mas quando você tem Doncic, quando você tem o LeBron James, tudo é possível. Enfim, a gente vê que todo time que tá aqui, nesse momento, batalhando por posicionamento na pós-temporada da Conferência Oeste, tem um caminho para talvez chegar às finais. Porque o OKC, embora tenha essa campanha maravilhosa, e eu acho que o OKC vai para as finais, ainda é um time que precisa mostrar o seu melhor basquete aí na pós-temporada. Então tem gente um pouquinho cética em relação ao OKC. E eu falei de Houston, que tem gente um pouquinho cética também. Assim, vendo friamente, analisando friamente a equipe de Houston nesse momento, olha só tudo que Houston tem. Houston tem veteranos como Fred VanVleet, como Dillon Brooks. Fred VanVleet já venceu o título. Então são 2 ótimos veteranos que já tiveram bastante jogos de experiência na pós-temporada. Então, se o Fred VanVleet tiver alguns momentos aí de 20, 25 pontos, que ele possa carregar talvez o time nas costas em alguns momentos, eu acho que Houston pode ser um problema. Se o Jalen Green mostrar mais consistência, aí que o Houston me assusta um pouquinho por causa da falta de consistência do Jalen Green, tá? E por ser também um jogador um pouquinho mais jovem. Mas se ele conseguir engrenar, talvez mostrar um pouquinho do que a gente viu do Anthony Edwards aqui nos últimos anos na pós-temporada, aí o Houston também pode ser um time muito, muito perigoso, assim como o Minnesota se tornou um time hiper mega perigoso nos playoffs no ano passado. Mas é um time que defende muito bem, que tem um baita treinador, que tem um treinador que já levou o time para as finais, aí o Ime Udoka. Outro dia eles venceram os Warriors por 10 pontos, Steph Curry teve 3 pontos, né? E o Steph tá vivendo uma ótima fase, né? E ele teve 3 pontos. A defesa de Houston é simplesmente sensacional. Esse Sengun aí, dentro do garrafão, ele é um excelente pontuador. Então, se você olhar friamente no Houston, Houston tem o Sengun, que pontua perto da cesta, tem o Jalen Green, que consegue vencer seus oponentes na agilidade, na bola de 3. Você tem o Jabari Smith saindo do banco, que é um excelente jogador saindo do banco. Você tem veteranos Dillon Brooks e você também tem o Fred VanVleet. E você tem esse Amen Thompson que elevou o seu nível realmente para um patamar totalmente diferente. Ele é um dos melhores defensores da liga e ainda mete umas bolinhas de 3. Então Houston tem um elenco muito, muito interessante. Houston não recebe o respeito que merece
porque é um time jovem. Eu tô vendo aqui, Houston tá pagando 81-1 pra vencer o título da NBA. Esses odds você encontra lá na Stake. Eu vou deixar o link aqui da Stake pra você fazer essa apostinha lá. Ok, my dears. Houston tá pagando 81-1. Olha só quem fica na frente de Houston na Conferência Oeste. OKC, Lakers, Golden State, Denver e os Clippers, né? E aí depois vem Houston, que é o cabeça de chave número 2. Né? Então tem 5 times na Conferência Oeste com chances melhores que Houston de vencer o título, e Minnesota fica aqui 81-1 também para vencer. Bom, o último time que eu queria destacar aqui é o Golden State Warriors. O Golden State Warriors, em 2022, bateu o Boston Celtics, ganhou o título. Eu estava presente para aquele show lá do Steph Curry nas partidas lá em Boston. É simplesmente aterrorizante o Steph Curry. Eu já falei e eu repito, ele é realmente... dá medo, né? Assim, ele deveria estar numa Sexta-feira 13, um desses filmes assim, porque quando ele engrena, você entra em pânico. Você fica panicado, o coração começa a bater. Eu pensei que ia desmaiar. Ele tem esse efeito meio Michael Jordan. Cruzou a linha lá do meio da quadra, você tem que colocar 2 jogadores em cima dele, porque ele pode arremessar de qualquer canto da quadra. É uma coisa simplesmente aterrorizante. E ele já entrou nesse modo aqui em algumas partidas. Eu mencionei o jogo contra Houston, que foi terrível, mas teve um jogo de 52, teve um jogo de 37, então o Steph Curry é um enorme, enorme problema para os oponentes. Mas, cara, eu acho que talvez seja a coisa mais empolgante para mim dessa pós-temporada, Jimmy Butler. Eu tô muito, muito, muito curioso pra ver o que Jimmy Butler oferece ao Golden State Warriors nesses playoffs. Sinceramente, cara. Sinceramente. Ele tá jogando bem, tá entrosado com o Curry, tá entrosado com o Draymond Green. As personalidades também se encaixaram muito bem, são 2 jogadores bem intensos, né? Até um pouquinho voláteis. Aí o Butler e o Green, e até agora deu muito, muito certo. 2 pitbulls que se encontraram na rua e um quis marcar território. Não. Saiu no latino também. Quiseram marcar território? Não. Se abraçaram, se lamberam, ok? Não sei se eles se cheiraram, mas enfim. Você entende? O entrosamento lá em Golden State tá uma coisa muito, muito interessante. Então, a coisa que mais me deixa curioso indo pros playoffs aqui na Conferência Oeste é como que o Jimmy Butler vai se portar. Porque se ele inventar de entrar naquele modo Butler Boy, que a gente via lá em Minnesota, em Miami, ok? Aqui em Miami, ok? Aí o negócio vai ficar difícil para os oponentes. Eu tô muito empolgado. Eu não sei se vai ser a melhor pós-temporada da história numa conferência, mas eu acho que a gente tem essa chance. De novo, cara, Kawhi Leonard e James Harden já num momento meio sensível em suas carreiras, que a única coisa que importa é vencer. A mesma coisa com Jimmy Butler, a mesma coisa com o Steph Curry aos 37 anos, a mesma coisa com o LeBron, que meio que tava num pequeno purgatório lá, antes da troca. Eles iam chegar nos playoffs, provavelmente não ia fazer muito barulho. Agora você vê Austin Reeves jogando bem, e agora você tem o Luka Doncic. Então é a chance do LeBron James de vencer um título. E agora o Minnesota Timberwolves trocou o Karl Anthony Towns, tem o Julius Randle, mas ele tá jogando bem, e os Timberwolves estão encontrando o seu melhor aqui na reta final. O que a gente pode esperar de Anthony Edwards aqui nos playoffs? Sempre é um jogador que a gente tem prazer em pagar pra ver, cara, porque ele é uma verdadeira estrela. E por trás de tudo isso, de todo esse barulho, né, de toda essa competição, quem que vai ser o terceiro cabeça de chave, quem até o 8º, a gente tem o Oklahoma City Thunder, agora chegando na pós-temporada, um pouquinho desrespeitado. Ainda é o favorito, mas tem muita gente falando assim, o Boston Celtics de longe é o favorito a vencer o título. Eu não ficaria surpreso se o OKC nem chegasse até a final de conferência.
tem sido o melhor time da NBA desde o início da temporada. Shai Gilgeous-Alexander é o MVP. Eu adoro o Lu Dort como defensor e o Shai também é espetacular defendendo. É um time que de 1-9 é muito, muito completo e tem se mostrado o time mais completo da NBA. 64 vitórias, 14 derrotas. Perdeu para Houston, levou uma surra dos Lakers. Quero ver a resposta aqui de OKC nas próximas partidas, mas eu acho que é um time que entra nos playoffs talvez até no momento interessante, sem a pressão do mundo nos ombros da equipe. Isso pode ser muito interessante aí para OKC, né? Impressionante. Os dois melhores times da conferência, ninguém tá olhando assim com tanto carinho como talvez deveriam. Não é verdade, meus jovens? Então é isso aí. Como que vai ficar aqui essa classificação na Conferência Oeste? Manda aí o que você acha e me fala, quem que você acha que sai da Conferência Oeste esse ano na NBA? Playoffs chegando, vai ser realmente espetacular. Como eu disse, vou deixar o link aqui da Stake para você entrar lá, fazer sua apostinha, pós-temporada bom chegando, vai ser um espetáculo. E ainda tem vários jogos aqui que vão decidir muita coisa. Então é o momento de fazer aquela apostinha muito engraçadinha aí na Stake. Ok, my dears? Falamos em breve aqui. Deixa o like, deixa o comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Grande abraço. Tchau. Muito engraçadinho esse novo vídeo, eu te falo. Muito safadinho esse vídeo.